bem, então muito boa tarde a todos. Aquele boa tarde hipócrita, já que já nos cumprimentamos, né? Muito bem. Tínhamos ficado de falar hoje do Leibniz, né? Johann Gottfried Leibniz. Leibniz, digamos, imediatamente após Descartes, parcialmente contemporâneo do Spinoza, e um pouco depois do Hobbes. E a situação dele, ele na juventude estudou bastante filosofia escolástica, mas filosofia escolástica nominalista, portanto tem a visão de que também é um que não entendeu o que era a substância no sentido aristotélico. Entende a substância num sentido bastante diferente, mas o ponto de partida dele efetivamente é substância. Passou por um período de mecanicismo cartesiano, após a juventude, né? Mecanicismo cartesiano, isto é, mente e matéria são coisas distintas, res cogitans e res extensa, né? E herdou o problema cartesiano insolúvel de como é que as duas coisas se comunicam, né? Quer dizer, como é que o espírito influencia a matéria, como é que a ordem, a informação, as ideias, as entidades lógicas influenciam o mundo material, ou alteram a estrutura do mundo material, e por sua vez como é que o mundo material, né, se relaciona com a ordem espiritual. Ou seja, fica essa espécie de aporia do pensamento cartesiano tem insolúvel, né? O Spinoza, como já tínhamos visto, tentou solucioná-la pela via de que simplesmente são dois modos de manifestação de Deus, né? E que, portanto, Deus faz você conhecer e ao mesmo tempo faz a coisa acontecer lá fora, né? Só que isso simplesmente faz com que Deus viole o princípio da não contradição. Então Deus é espírito e matéria ao mesmo tempo, é ordem e a coisa ordenada, é beleza e a coisa bela, é bondade e a coisa boa e assim por diante, né? Então viola o princípio da não contradição. E além disso abre a porta para a absoluta falta de liberdade, né? Para o determinismo mais absoluto. Agora, então, diante disso, Leibniz, digamos, tem uma tendência a reagir, né? E para isso ele vai voltar ao conceito de substância, porque esse problema, na verdade, não existia para os clássicos, para Aristóteles e companhia limitada, né? Só que a solução que ele vai, como ele é influenciado pelo nominalismo, ele entende substância como ekcheitas. Ekcheitas é um conceito escotista, de Duns Scoto, né? Que é o equivalente da substância, mas individualizado. Como vocês lembram, ou não, os escotistas diziam que não existem categorias gerais, o que realmente existe é o indivíduo. Por quê? Porque o indivíduo é a criação do amor divino, e o amor não sempre se dirige a indivíduos e não a generalidades, né? Não se ama o ser humano, mas se amam pessoas concretas. Então, a substância que o Leibniz retorna é essa substância enquanto aquilo que estrutura o indivíduo. Primeira aproximação. Tá? Essa substância individual, né, qual é o modelo para ela? Onde e como eu conheço a substância individual? Que experiência de substâncias individuais eu tenho? A primeira experiência, a mais próxima, a mais... Né? A própria experiência.
que é oferecida pelos sentidos? Não. Eu tenho uma mais imediata. A minha existência, a minha própria Eu. Exatamente. Né? Então, o modelo, o padrão de uma substância é o eu. E o eu, que características apresenta? O eu é indivisível, certo? É uno. Você não consegue cortar a sua personalidade ao meio. Né? Você não consegue. Além disso, o que você faz? Você se pensa a si mesmo. Então, uma característica importante da substância, entendida no sentido leibniziano, né, é o conceito individual concreto, como ele o chama. Né? E além do mais, essa substância essa substância eu, é ativada, ela age pelo quê? O que te faz agir? Tu me faz agir. A vontade. A vontade. A vontade? O que é essa tal vontade? Em que sentido? Assim? Por que você acabou de tomar um cafezinho? Por que você dá um cascudo com ele, por exemplo? Por que você dá boa tarde para as pessoas? Vai, senhores, coragem. Pode chutar à vontade, tem só 3 aqui, 4. Tá? Vocês não têm medo da FAPESP como o Santini? Yeah. O que te faz agir ou deixar de agir? Já vimos, medo demais. Cafezinho você toma por quê? As minhas paixões, né? Então, isso. Mais genérico do que paixões, impulsos. Mais genérico, tendências. Tendências. Ou apetites. Apetites, perfeito. Né? Então, a substância age por apetites. Vamos ver se essa aqui colabora mais. Muito bem. Até aqui, ele está funcionando como quê? Ponto de partida? Descartes. Descartes, exatamente. Ponto de partida, o eu e a experiência do eu. Secundariamente, a gente já partirá para ver se existe ou não existe mundo real. Né? Nesse sentido, digamos, continua a lógica iniciada propriamente com o Descartes, né? Dentro da linha nominalista padrão. Até aqui, beleza? Entendido isso, Bruno? Tá. Ok. Agora, como é que quais características, o que identifica a substância? Né? Que características ela tem que ter para ser substância? Então, em primeiro lugar, ela precisa ter unidade. Né? O que define a substância são 3 características: unidade, atividade e a harmonia pré-estabelecida. Por que unidade? Que unidade? Com licença.
Desculpa lá atrás. Não, por que unidade? 10 minutos. Se quiser, eu te põe visualizar. Deixa eu ver onde está passando. Não vai pegar você. Não dá para dividir, tudo bem? Porque não dá, você Tudo não bem. pode dar para dividir. Como é que é? Porque sem unidade deixa de ser substância, exatamente. Todas as coisas que não têm unidade não seriam substâncias, só seriam substâncias aquela coisa que é una, né? Na verdade, ele segue aqui um dos seus princípios principais aos princípios do pensamento da lógica clássica, né? Ele acrescenta alguns. Então, o primeiro princípio, ele é o princípio do bem, depois já veremos. Outro é o princípio da presença do predicado na noção. Ou seja, o predicado já estaria presente no sujeito. Da própria ideia de ser humano, por exemplo, decorre o quê? A noção de ser humano especifica o quê? O fato de pensar, o fato de ter uma boca, o fato de precisar comer, o fato de andar, correr, o fato de ter mobilidade física, o fato de... né? Então, ele diz que nos próprios conceitos já está presente o predicado ou aquilo que você fala a respeito desses conceitos. Nas próprias noções já estão presentes as ideias, digamos, os juízos que se podem fazer a partir dessas noções. Fala. Desculpa, que eu me distraí. Qual é mesmo a relação com a aula desse termo aí, Ectitas, do das escolas? Ectitas, esticidade. É H-A-E, é isso? É, H-A-E-C-C. I-T-A-S. É I-T-A-S. Ectitas. 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 Ec do latim e que hoc significa isto. E cheitas é a ocidade. Né? Então, ectitas é isticidade, traduzindo literalmente. O fato de uma coisa ser estroço. O fato de este cinzeiro ser cinzeiro. Isso é a ectitas. Certo? Isso os clássicos, como São Tomás, por exemplo, não usam. Por quê? Não usam ectitas. Não sei. Ele usa res como um transcendental, quer dizer, todas as coisas são res, perfeito. Né? Então, a primeira coisa que eu constato é que uma coisa existe, tem uma mesa aqui que permite atravessar, não consigo ir até o hélio, por exemplo, então tem um troço aqui, a primeira coisa que eu constato é o ser. A segunda coisa eu constato que isso aqui é um troço, né? É um isto, é um algo, isso é res. E aí eu entendo o quê? Que esse troço é uma tal coisa, é uma mesa. Então a ordem é ser, res, istut, né? Ou essência. Então a sequência é ser, coisicidade, essência. Essa é a ordem normal do conhecimento. Isso é como diria São Tomás. Né? Os nominalistas reduziram tudo para ectitas, né? Isso é um cinzeiro. E não é um cinzeiro qualquer, não pertence à categoria dos cinzeiros, mas é ele, o cinzeiro. O indivíduo é que é a realidade. Tá? Então, ser, coisa e essência, está tudo condensado nessa ectitas, que já é uma fonte de confusão. Tudo bem? Beleza? Tá.
agora voltando, então, ecteica, substância é da coisa individual, o modelo que eu tenho de uma substância é eu, né? Eu conheço, tenho um conceito individual concreto de mim e, além disso, eu tenho apetites, tendências para a ação. As 4 notas fazem a substância. Que características são, participam da substância? Unidade, primeira coisa. Aquilo que não é uno, dizendo não é substância. Pela própria definição. Substância é una, se é divisível, não é substância. Ok? Portanto, com base no princípio da presença do predicado no sujeito. Depois a gente comenta esse princípio um pouco mais tarde, né? Então, isso implica o seguinte, de que coisas eu tenho experiência que são unas. Evidentemente, em primeiro lugar, eu. Que outras coisas? Você. Que outras coisas? Os outros somos. Que outras coisas? Cachorros, gatos, animais, tal. Os outros seres vivos. Que mais? Que mais? Que outras coisas são substâncias. Interessante dizer que, nesse sentido, fazer a seguinte concessão, que o Aristóteles já disse, de fato, que das coisas materiais, a substância se diz em termos relativos. Não se diz em termos absolutos, tal como se diz de seres vivos. Então, beleza. Então, nesse sentido, há uma coincidência, né? Agora, e a mesa? É uma substância ou não é uma substância? É substância ou não é substância? Tem unidade? Eu posso dividir aqui, ela continua sendo uma mesa. Exatamente. Posso dividir em 2. Se eu acertar um pouco as pernas, continua sendo mesa. Certo. Né? Portanto, a unidade não é uma característica essencial da mesa. Portanto, desta mesa. Portanto, Mas se eu continuar dividindo, uma hora vai deixar de ser mesa. uma hora, né? Mas o fato é que mesa como tal já não é substância, está fora. Então o que sobrou de substância aqui? Madeira. E no momento que eu tirar as fibras uma por uma, deixou de ser madeira. Seguindo esse seu raciocínio, dá para pensar que quanto mais complexo é o ser, mais unidade ele tem. Por exemplo, Mais complexo? não, então, calma, vamos lá. Na escala biológica, você tem animais que são extremamente simples, que você pode tranquilamente dividir e gerar 2 animais novos a partir de um só. Só que isso não continua acontecendo se você chega, por exemplo, a animais superiores. Você não vai repartir um cachorro ao meio e criar 2. Muito menos o homem. Mas uma ameba faz isso, né? Sim, sem maiores problemas. Então, a questão é essa, né? Mas é um problema de complexidade? Então, não sei. Eu usei esse termo porque eu não conheço outro melhor. É um conceito, não sei. Esse é um conceito bem moderno no sentido de científico, uma das modas científicas do século XX. Tá, vamos lá. O tema da complexidade. Né? Não é bem complexidade, então. Não, a concepção não é basicamente um problema de complexidade, e sim de unidade. De estruturação. Por que o animal não funciona assim? Porque, quer dizer, eu posso dar duas coisas para resolver o seu problema, que é o seguinte. A unidade de um animal é muito maior, mas não pelo fato de ele ser complexo, e sim pelo fato de que, conceptualmente, todo o sistema é muito mais fundido. Então as coisas estão bem mais unidas.
né? Uma árvore tem muito menos unidade, apesar de que uma árvore é mais complexa em alguns aspectos do que um animal. Pode ser quimicamente mais complexa. Uma sequoia velha, Com certeza. uma sequoia velha é extremamente difícil você dizer onde começa a árvore e onde começa o que não é mais árvore, né? Porque tem um volume enorme de madeira, por exemplo, que está morta, né? A árvore mesmo é uma casca em volta dessa madeira morta. Além do A parte mais, viva, né? Hã? A parte viva. a parte viva, além do mais, acontece que das raízes saíram outras árvores. Então, o que faz parte e o que não faz? Na Copa você tem todo um ecossistema praticamente. Isso é um dos grandes assuntos que o pessoal anda estudando ultimamente. Aliás, você também, tá cheio, você é um ecossistema, então, tem milhares de bactérias se divertindo dentro de você e assim por diante. Né? Então, quer dizer, não é um problema de complexidade, a unidade sua com as bactérias, como é que fica? Entende? Depende, a complexidade depende muito do ângulo pelo qual você olha, a unidade nem tanto. Não é de perfeição também. Né? Não é de perfeição, ao invés de complexidade. Tem a ver com perfeição no sentido mas, digamos, mais, a unidade é mais básica do que a perfeição. Né? Continuando a velha história dos transcendentais, ser, coisa, substância, essência, o que essa coisa é, unidade, é una. Contei para vocês a história da cobra, não? Ou das cobras, não? Eu estava fazendo uma excursão perto de Curitiba, um morrinho que tem lá, chamado Anhangava. Aí na volta, descendo, você anda por uma estradinha assim, bem merreca, estrada de carroça, como dizem lá no Paraná, né? Uma estrada de carroça, e aí tinha uma moita de capim na beira da estrada e saía um rabo de cobra de um lado e um rabo de cobra do outro. Aí parei, o que é esse troço? Então, primeira coisa, você, segundo, tem um troço aqui, né? Tem res, né? Terceiro, tem cara de cobra, isso aí, né? Então vamos ver. Então peguei um dos rabos e puxei, levantei assim, né? E cobra se segura assim, não tem problema. A não ser que ela tenha mais de 4 metros, né? Que ela não tem cara. Porque ela só consegue levantar 1/3, né? Mesmo que seja venenosa, se você segurar assim, não acontece nada. Faço isso. Hã? Eu faço isso, as pessoas de casa. Só que morato. Eu pensei que paraibano fosse Afia peixeira, sentando, cobra, pode vir. Olha só, bicho, vou pegar o teu rabo. Muito bom. Então, levantei e aí constatei o quê? Que não era uma cobra, e sim duas. Uma estava engolindo a outra. Então, transcendental, unidade. Né? Aí vem a parte de juízos sobre aquele assunto. Ah, 2 cobras, e uma está engolindo a outra, então a que está engolindo é ofiófaga, comedora de outras cobras. Né? Pelo desenho tem cara de ser coral. Se come outra, não deve ser coral verdadeira. Ignorância minha, mas o juízo que fiz. O juízo seguinte, então isso é verdade. Né? Pois o seguinte, cara, que é espetacular esse troço. Nunca tinha visto um negócio desses antes. Né? Admirável. Transcendental beleza. E por último, transcendental bondade. Ah, vou levar para casa, mostrar para a molecada lá. E depois ver se eu mando para o Butantan, que pode ser útil para eles. Então, bondade. Perfeição está vinculada à bondade. Certo? Você que falou em perfeição? Perfeição implica, primeiro, esse negócio é tal coisa, representa bem
essa ideia, a essência que ele tem dentro, né? A diferença entre uma cobra com toda mirradinha, meio deformada, com duas cabeças, por exemplo, né? O que aconteceu? Ela tem um genoma diferente das outras cobras? Não, ela tem algum erro na maneira em que se expressa o genoma. Tudo bem? Ela saiu mirrada, então ela é menos verdadeira. Ela não exprime bem aquilo que ela é. Essa é a verdade, enquanto característica das coisas. Beleza, ela é feia comparada com o padrão, ao passo que uma coisa que exprime bem a sua perfeição, exprime aquilo que é bonito. Você de alguma forma a ideia do perfeito a partir das coisas imperfeitas que você vê. Você olha para essa árvore aí e diz, essa aí sim. Bondade está relacionada com se uma coisa é perfeita, então ela é logicamente, exprime bem, ela é bem verdadeira, ela também é perfeita no sentido de bondade. Deu para entender isso ou não? Deu. Isso é no clássico, né? No nominalista, crack, juntou os três primeiros na eccheitas, né? E aí o resto vai entrar no rolo. Então, a unidade está relacionada ao quê? Então, tínhamos falado que a unidade, as coisas não têm unidade, correto? As coisas materiais, as coisas extensas. Portanto, com isso, o Leibniz acha que vai conseguir resolver o problema do Descartes. Como é que fica a união entre uma coisa espiritual e uma coisa extensa? Entre uma mente e um corpo. Tá? Se as coisas não têm unidade, então por que elas nos parecem unas? E aí ele usa o exemplo do arco-íris. Né? O que é um arco-íris? Bom, aula de ciências, oitava série. Porque o arco-íris é um prisma. É isso que eu falo do prisma. É a decomposição da luz, de todo o espectro de luz visível. Onde? Onde? No céu. Na água. A luz visível na água, na nuvem. Nas? Nas nuvens. Não. Você vê arco-íris na nuvem, seu? Não, você vê. Só você, então. Não, você vê arco-íris Os desenhos, eles saem das nuvens. Nos desenhos. Mas na vida real, da real. tem que ter o quê? Tem que ter luz. Chuva e sol. Tem que ter chuva. Exatamente. Sol e chuva, casamento de viúva. Só e chuva. É só o casamento espanhol. Forma o prisma, decompõe a luz visível. Isso, exatamente. Né? Então, como é que fica a unidade das coisas materiais, então? Então você tem uma série de unidadezinhas que seriam as gotas de chuva. Certo? Perfeito. E algo, né, no caso, a luz, que se manifesta através dessas outras unidadezinhas. Então se tem uma unidade geral, que não é a da luz, né, que não é a do arco-íris, e as unidades, que são as gotas, que permitem a formação do arco-íris. Certo? A luz, sim, é que seria o equivalente da substância. Então as substâncias são a base da realidade que você percebe. Agora, unidade só as substâncias têm. As coisas materiais não são substâncias, são apenas fenômenos
Mas, como no caso do arco-íris, uma substância se manifesta através dessas coisas. Até aqui, beleza? Através do... Deu para entender o símile? A imagem? Sim. Ok. Segunda característica. Como é que ficou... Como é que fica a atividade? Um dos problemas do Descartes era, se você tem res cogitans e res extensa e não há a res cogitans não atua na res extensa, né? A mente, como é que ela pode atuar o corpo para o corpo agir? Da simples extensão das coisas não decorre movimento. O Descartes tem que fazer aquela ginástica da glândula pineal. Você tem que pressupor diversos graus de condensação mas isso no fundo é a velha solução budista, hinduísta, etc., que é diversos graus de ser, que vão do mais espiritual até o mais material, né? A matéria seria espírito condensado, o espírito seria matéria destilada, mesma ideia dos alquimistas também, né? O espíritas, e que portanto seria através de todos esses degraus que a alma conseguiria atuar sobre o corpo. Essa é uma solução pouco satisfatória, diz o Leibniz, que tem razão. Mas então como é que eu entendo que as coisas atuem? Por exemplo, a mesa atua, ela exerce uma força sobre mim, né? Quando eu aperto. Mas como se explica que as coisas atuam? Você pode dizer também da seguinte forma: como é que se explica que a matéria, sendo inerte, atua? Só na medida em que através dela se exerçam forças. Que tipo de forças? Qual é o tipo de força da substância? Aquele que eu detecto em mim, modelo eu. Portanto, a atividade é determinada pelos apetites das substâncias. Mas o apetite vem de onde? Mas o apetite tem que vir de onde? Da substância. Da minha Daqui a pouco já entenderemos. Para já entenda a substância como eu. Eu movo o mundo. As pessoas movem o mundo. Os vários eus que existem movem o mundo. Até aqui, beleza? Tudo bem? E as coisas materiais? Os fenômenos que nós vimos. Também elas, quer dizer, são movidas. Beleza até aqui? Tá. E agora ele chega à doutrina da harmonia pré-estabelecida, que é, digamos assim, a oposição por duas, que é a oposição em função do problema cartesiano, né? Você tem a solução cartesiana da influência. Você tem a solução spinoziana do ocasionalismo. E você tem a solução leibniziana da harmonia pré-estabelecida. Então, ele usa a seguinte imagem. Você tem uma viga de madeira e nessa viga pendurados dois pêndulos.
esses dois pêndulos se movem em uníssono. 2 graus, 2 pontos, 2 graus, 2 pontos. Como é que você consegue explicar que esses dois funcionem sempre atuando para o mesmo lado? Os pêndulos são, no caso, alma e corpo, eu e corpo, substância e fenômenos. O que garante a unidade entre... O que é que faz com que o movimento dos dois pêndulos seja uníssono? Certo, existe uma potência que garante essa unidade. Que potência? Por que os dois pêndulos se movem em uníssono? Como é que se explica que eles se movam em uníssono? E mantenham sempre a mesma distância um do outro. Foi exercida a mesma força na origem de cada um. Então, você tem as seguintes hipóteses. Primeiro, influência. Este pêndulo influi sobre este. Na medida em que ele se mexe, né, ele faz com que isto aqui se desloque, a viga, e, portanto, o outro pêndulo se desloque também. Então, um atua sobre o outro. Tá? O problema do Descartes foi explicar essa influência, né? De todos os degraus intermediários, a glândula pineal e o escambau, né? E a solução não é satisfatória. Portanto, teoria da influência não basta. Ocasionalismo, teoria do Spinoza. Deus atua sobre este pêndulo e ao mesmo tempo atua sobre este pêndulo. Então, assim que você tem a sensação de que passou uma moto ali, né, passa uma moto ali. A sua mente não tem conexão com a realidade. Mas Deus provoca dentro da sua mente o som da moto no mesmo momento em que passa a moto. Certo? Essa era a solução spinoziana, chamada de ocasionalismo. As mudanças no mundo se dão ao mesmo tempo que as mudanças no nosso interior. Ocasionalismo. Isso. Conhecer e a coisa conhecida, os dois se apresentam simultaneamente. E a terceira doutrina é a doutrina que é a leibniziana, é a solução que o Leibniz escolhe, que é a da harmonia pré-estabelecida. Deus criou os pêndulos já desde o início, né, com propriedades tais que eles se movem em uníssono. Ou seja, o universo é um grande mecanismo em que mente e corpo estão sincronizados, mas não conectados. Ou seja, ele tenta achar uma explicação melhor para o problema do Descartes, sem resolver de fato o problema do Descartes. A mente continua funcionando no seu mundinho fechado e a realidade, ou a realidade material, as coisas continuam funcionando no seu mundinho fechado. E as duas não têm conexão direta. Deu para entender isso? Muito bem. Princípios. Vamos lá. Há essas substâncias, então agora vamos começar a fechar a teoria, né? A essas substâncias, o Leibniz chama de mônadas. Mônadas são substâncias individuais dotadas de um conceito individual concreto e de apetites, tendências de ação. Como essas mônadas se organizam no mundo?
elas simplesmente são. Elas também precisam estar pré-harmonizadas entre si. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas elas estão pré-harmonizadas entre si. Isso. Agora, todas são iguais, ou seja, só existem então pessoas, já que a base, o ponto de partida do conceito de mônada é o eu, só existem pessoas. Isso é contrário à experiência. Então ele vai dizer, as mônadas têm uma hierarquia. As primeiras e principais são as mônadas inteligentes, ou de pura inteligência. Os eus. No oposto delas estão o quê? Como no conceito cartesiano de matéria, res extensa, matéria é entendida matematicamente, certo? O Descartes olha como um material como, sei lá, três eixos, né? Geralmente no colegial se reduz a dois. Sobre esses eixos você tem alguns pontos lá que você determina e qualquer coisa pode ser formada por esses pontos. Quantos pontos cabem numa reta ou num segmento de reta? Infinitos. Portanto, o mundo extenso, portanto a matéria, no segundo Descartes, é infinitamente divisível. Né? Isso já tínhamos visto. Se a matéria fosse infinitamente divisível, quem teria a razão? Zenão de Eleia com o seu paradoxo de Aquiles e da tartaruga. Vocês lembram disso ou não? O Bruno não. O paradoxo é o seguinte. Se pega Aquiles, que é o atleta grego por excelência, e ele vai apostar corrida com uma tartaruga. Só que, claro, como tartaruga sofre de certas limitações, então você vai dar um handicap para ela, você vai dar para ela uma chance de avançar primeiro. Né? Então, segundo o Zenão, se você deixa a tartaruga andar 20 metros primeiro, e aí só depois o Aquiles começa a correr, ele nunca mais vai conseguir alcançar a tartaruga. Por quê? Porque quando ele chega na metade da distância entre ele e a tartaruga, o que acontece? A tartaruga já andou um pouco mais, certo? Quando ele chega na metade dessa metade, a tartaruga já andou um pouco mais. Né? E cada vez que ele chegar na metade, a tartaruga já terá andado um pouco mais. E cada vez que portanto... Peraí. Então, o Zenão usava isso para provar que o mundo aquilo que você vê é por aparência, por ilusão. Né? No fundo, o Descartes e o Leibniz, nesse caso, também estão convencidos de que a realidade, mesmo material, é algo meramente, é uma abstração lógica, não é algo real. Né? Não é algo finitamente divisível, mas algo infinitamente divisível. Ora, o infinito não é algo real na nossa experiência. Na nossa experiência. Tá? Muito bom. Então, supondo que o mundo fosse totalmente divisível, então o que você teria formando o mundo material? Infinitésimos. Infinitésimos, que ao contrário dos átomos, infinitésimos de matéria, que ao contrário dos átomos, não tem extensão espacial nem não precisam.
essas mônadas, elas têm um conceito individual concreto, embora elas não sejam inteligentes. Elas são o seu conceito individual concreto, né? E elas têm tendências de movimento internas a elas. Quando conhecermos a velocidade e a direção de todas as partículas que compõem o universo, a posição e a velocidade de todas as partículas que compõem o universo, seremos capazes de prever o futuro. Essa visão está por trás disso. Todas as partículas têm uma posição, uma determinada definição e têm uma determinada tendência para uma certa velocidade, uma tendência de movimento. Prever é poder. Prever é poder. Isso. Agora, esses infinitésimos, que são infinitésimos racionais, podem perfazer o mundo como? Se você botar infinitos infinitésimos, você faz o quê? Cálculo infinitesimal. Você obtém figuras concretas. Toda figura pode ser descrita por uma integral, na qual infinitos infinitésimos são integrados numa determinada extensão espacial, uma curva, uma descrição do movimento, do que você quiser. A ideia do cálculo integral, que está inteiramente conectada a isso, né? De fato, o Leibniz foi o Leibniz quem desenvolveu, embora ela tenha sido encontrada simultaneamente pelo Newton, né? Com a diferença de que, na verdade, o Newton provavelmente descobriu um pouquinho antes, mas o Leibniz publicou primeiro. Então, os dois, ficou uma briga, no final da vida ficou uma briga entre os dois sobre quem tinha descoberto o cálculo infinitesimal. Cálculo infinitesimal, mesmo que vocês não saibam mais resolver aquelas equações abstrusas, mas vocês lembram vagamente, não é? Do colegial, ou não? Nada? Acho que não ensina mais isso no colegial. Não? Que horror! Que primitivismo! Basicamente, a ideia do cálculo infinitesimal é isso. Você tem entidades adimensionais, né? Aí, no fundo, quer dizer, como é que com pontos adimensionais eu monto uma reta? Pronto. Pontos infinitamente pequenos. Boa pergunta. A resposta é ponha infinitos pontos infinitamente pequenos e você obterá uma reta do tamanho que você quiser, certo? É um pouquinho mágica a solução, mas é uma solução que de fato funciona para descrever uma série de fenômenos naturais, né? O importante é o seguinte, ao menos aparentemente, o Leibniz resolve a dicotomia mente-corpo. Mente adimensional e corpo dimensional. Por esses dois tipos de mônadas, correto? Depois vocês têm, na derivação das mônadas inteligentes, o quê? As mônadas que são as chamadas estruturas ou formas. Agora sim aparece a mesa. Há uma mônada por trás da mesa, mas é uma mônada passiva e não uma mônada ativa como a minha inteligência ou a inteligência do marceneiro que fez a mesa. Tudo bem? Nesse sentido está correto. E, por sua vez, juntando esta com esta, você vai ter as mônadas que são coisas materiais, coisas. Então, aqui é matéria pura formada por infinitésimos. Aqui é forma. Aqui é corpo e da união acima desta com esta, você tem aquilo lá que ele chama o animal. Isto é, o animal, o ser humano, tal.
o ser total. Ou seja, há uma hierarquia de mônadas, de entidades adimensionais que compõem o universo. E por trás delas sempre estão as mônadas inteligentes. Então, haveria a supermônada inteligente, que é quem? Deus. Deus. Depois, as mônadas inteligentes subordinadas, em quantas categorias que você quiser. Todos os anjos e todos os homens, individualmente. Depois, as mônadas concebidas pela mônada principal, mas que informam a matéria e que são os animais. Esse nível, né? Depois, para que o animal possa estar, ele precisa antes ser uma coisa, precisa ter um corpo, né? Então você tem uma série de mônadas agora materiais formando aquele corpo. E assim por aí. Então você tem toda uma estrutura, uma hierarquia racional do universo. Aí você vai dizer o seguinte. O que vocês vão dizer? Diga alguma coisa. Na forma não tem inteligência? Uma forma, não. Mas. Na forma? Ela não tem inteligência própria. A forma de mesa tem Sim. inteligência própria. Ah, tá. Tem inteligência que consegue perceber essa. Tem inteligência incorporada, uma espécie de inteligência cristalizada, vamos dizer assim. Mas por que a matéria tem então? A matéria também não tem. Não tem também? Ah, tá. Então acho que eu não estou Todas as coisas em que entram mônadas materiais, né? Voltando ao exemplo do arco-íris, o que você tem? Você tem uma hierarquia. Você tem a mônada central, M maiúsculo, Deus, exprimindo-se por uma série de mônadas intermediárias, que por sua vez se exprimem por outras mônadas intermediárias, né? Que por sua vez se exprimem por meio das mônadas materiais infinitesimais, né? É a mesma estrutura lógica. E aí, você, mônada receptora, está aqui e você monta o mundo material como você quer a partir dessa, como se monta o arco-íris. Você não está recebendo um arco-íris, você está recebendo um monte de corzinhas isoladas, pontinhos de cor isolados. Deu para pegar isso ou não? Tá. A gente não está numa dessas mônadas? Por que Nós somos uma mônada intermediária dessas aqui. Só que ao mesmo tempo que somos uma mônada dessa aqui, também conhecemos o mundo. Por isso que eu botei do lado de cá. Mas tem coisa depois e antes de nós, então. Sem dúvida. E a gente olha para os dois lados, não só numa direção. Não diretamente, no sentido de que a única mônada espiritual que você conhece diretamente é Deus. E nesse sentido, Leibniz usa o mesmo argumento de Santo Anselmo, tal como Descartes. Chegar à existência dos anjos só com a revelação. Só pela revelação, né? Mas isso é mais ou menos um pressuposto. Até essa época não há grandes dúvidas a respeito. Assim, ninguém faz muita questão de negar os anjos. E aí, mas o que vocês dizem disso? Cada mesa, portanto, é um monte de infinitésimos, de pontinhos adimensionais, estruturados ou organizados por uma mônada intelectiva, que por sua vez foi gerada por uma mônada inteligente.
que a primeira mônada precisa gerar tudo? Isso. Por que a primeira mônada precisou gerar tudo isso? Apetite. É interessante. Isso ele vai chamar princípio da razão suficiente. Lembre-se, por que ela precisou gerar? Ela precisa agir. Ela tem apetites e age. Ela quer agir. É intrínseco à substância. Portanto, intrínseco à substância de Deus, gerar. Né? Só que como ele gera? Aí ele vai dizer, pelo princípio da razão suficiente. Ou seja, Deus sempre vai fazer, necessariamente vai gerar coisas, só que ele sempre tem uma causa para gerá-las. Portanto, que causa ele tem? Para criar as criaturas? Para criar as coisas? Isso. Amor? Não. Não, aí não vou falar de amor. Até aí. Materialismo tudo aí, sem falar de amor. Mas não é materialista nesse sentido. Na verdade, ele é quase espiritualista. É um idealista, mas é um idealista rola letra, assim. O que ele faz é sim é reduzir a matéria a pensamento. Verdade, Infinitésimo. a matéria é pura infinitésima, né? É. Ele gostar da teoria das cordas, né? Provavelmente A sim. teoria das cordas é isso, as cordas são inteléquias, não tem a dimensão, não tem massa, não tem nada. Nesse sentido, o Leibniz influenciou profundamente não só a matemática, mas a filosofia física moderna. analítico-científico, assim, matemático-científico. Mas por que cria? Por que Deus cria? Por que Deus cria? Então, pelo princípio da razão suficiente. Que seja O que significa o seguinte: Deus sempre tem uma razão para criar as coisas do jeito que elas são. não tautológico. E não para criá-las de uma forma diferente. Esse princípio é o que está na base do princípio da presença do predicado na moção. Deus cria ideias. E nessas ideias estão presentes todo o passado e todo o presente do que aquele ser vai passar no futuro. Certo? Portanto, se você é do jeito que você é, Deus Tinha que criou ser do jeito que você que exato, porque havia uma boa razão para Deus fazer do jeito que você é. Nós podemos não enxergar, mas havia uma boa razão. Lá já. Princípio da presença no predicado e Na noção. Aí o sentido das coisas então só dá pra ter no final mesmo, então. Pra gente. O significado total, claro, por causa da comunicação. Né? Nós não somos a monadona. Isso, por sua vez, pressupõe o chamado princípio do bem, que é como se fosse a base da filosofia do Descartes. Do Leibniz. O princípio do bem é que Deus sempre cria o melhor. Cria o melhor por meio de uma razão suficiente. Né? O melhor possível. Em decorrência, né? Se você tem este mundo, né? E você também pode pensar num mundo em que as coisas seriam diferentes, correto? Né? Agora, esse mundo, qual dos dois é melhor? Esse. Aquele em que é o segundo ou este? Por que este?
O princípio do bem. A causação dele é circular, os princípios dele são circulares. Porque o princípio da razão suficiente diz que Deus tinha uma boa razão para fazer as coisas deste jeito, né? A melhor possível, considerando o seu conjunto do bem total presente, né? E por sua vez, como ele conhece em todas as coisas a totalidade, então a orquestração, este mundo é o melhor dos mundos possíveis. A afirmação básica dele, da qual o Voltaire não cansava de tirar barato. Então, por que, se Deus, por que ele faz o melhor possível se ele é Deus e não o melhor impossível também? O melhor possível considerando o que é liberdade? Você está sentado do lado do L, certo? Por quê? Tem vários motivos. Que sentado. Que sentado. Depende, pode ter vários motivos. É melhor você estar mais perto da janela ou mais longe? Depende. Se ela for o parâmetro. Por causa do barulho, é melhor. Por causa da fumaça, é melhor. Mas é que não tem nunca como tomar uma decisão considerando tudo. É sempre parcial e. Você. Mas Deus tem todos os Deus dados. tem Então o que ele Deus tem escolheu é o todos os melhor. dados. Então, mas por que o que Então, escolhe é o o fato de melhor você possível? estar sentado agora à esquerda do Hélio significa que você, né, essa posição de vocês dois é a melhor possível dadas as circunstâncias. O fato de que você é meio gorducho, entrou mais tarde, sentou primeiro aqui, escolheu o caminho mais curto para sentar, né? O Hélio está acionando a câmera, etc, 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 considerando o conjunto total das razões que movem o mundo, esta é a melhor posição possível. Então a explicação é essa, né? O princípio do bem, no fundo, é o princípio Do melhor dos mundos das possíveis. Exato. Deus em sua perfeição. Mas acho que o que ele está perguntando é assim. O que limita essa possibilidade? É Se possível, então algo é impossível para Deus. Digamos, tenha 10x de bondade nesse mundo, considerado tudo, com todos os males, mas o que impossibilita Deus de criar um mundo ainda melhor que esse? Então, para o Leibniz, este é o melhor dos mundos possíveis. Não E existe qualquer um coisa que possível for, melhor que seria esse. diferente feriria o princípio da razão suficiente. Né? É que ele erigiu em princípio coisas que um aristotélico tomista diria, mas que princípio porra nenhuma, né? Que princípio esse troço aí? Não é princípio de nada isso aí você inventou. O aristotélico tomista diz, não, isso aqui poderia ser melhor, claro que poderia ser. Mas isso- pelas quais não é. Mas isso não é, essa teoria dele não é de toda ruim, né? Digamos que o Leibniz é um homem de uma boa vontade infinita. Porque no fundo o problema do mal cabe aí nessa explicação dele, né? É o bem, tá, Sim. o mundo Sim, sim, é sim, como sim. é, Evidente. mesmo com o aparente mal que É. exista, esse pode tirar, Deus sempre tira um bem maior, etc, etc. E portanto esse mundo é o próprio bem, né? É o melhor das possibilidades. É isso que eu não entendi. Saber isso por fé, tudo bem, mas. Como é que é? Saber isso por fé, tudo bem, mas do jeito que ele chega, eu não entendi como que ele chega ali. Erigindo em princípio, que no fundo é transformar em fé. Ah, então, peraí. Entende? O aristotélico tomista diria o seguinte: para eu pensar eu preciso desse princípio? Não, então não é princípio de nada. Para eu entender o mundo, isso aí não é princípio. Né? Isso é princípio porque o cara quis erigir em princípio. Então está na linha de algo que eu aceito por confiança genérica em Deus, e não por algo que eu aceito porque eu vejo que é assim. Né? Então, mas aí lá Então não na é frente, princípio. então dá pra concluir mais ou menos que só dá pra entender o máximo possível
com essa teoria, com esse princípio, que seria mais ou menos a fé. E sem isso não daria para entender tudo. Sim, só que ele quer fazer isso como um conjunto fechado, entende? O aristotélico tomista diz o seguinte: ó, fé não é a minha área, eu não posso me basear na fé para pensar. Eu posso estar aberto para a possibilidade de que me revelem a verdade, portanto, posso estar e devo estar até aberto para a fé, mas a fé não faz parte do âmbito em que eu exerço legitimamente a razão apoiada nos sentidos. Entende? Isso é o que o aristotélico tomista diz. Mas sempre uma centelha da fé e um monte de coisinha vai ter que ter. Não, Pra teoria, pra... Sim, beleza, mas não é ponto de partida. Você nunca é ponto de partida. Pode ser ponto de chegada, mas não ponto de partida. Para o Leibniz é. Né? Os demais princípios. Princípio predicado no sujeito. Agora, princípio da contradição, que é uma inversão do princípio da não contradição, no fundo. Na verdade, esqueceu o não, né? Princípio da contradição, esse sim é princípio. Princípio, só para pegar a formulação, princípio da identidade dos indiscerníveis. É só alguém trazer a anotação mesmo. Né? Impossível. Possível de memorizar. Ou da indiscernibilidade e da indiscernibilidade dos indiscerníveis e o princípio, o corolário, que é o princípio da indiscernibilidade dos idênticos. Que é também conhecido, esse conjunto aqui de dois, é conhecido como lei de Leibniz, que no fundo é a formulação desta coisa nominalista. O princípio da identidade dos indiscerníveis é o seguinte, né? Como é que eu sei que o Bruno é o Bruno e o Hélio é o Hélio? Bom, cada um tem suas características, enfim. Você tem uma... Então, Tem algo que se repete, o algo que Bruno não se é paraibano, o Hélio é paraibano, o Bruno tem olhos escuros, o Hélio tem olhos escuros com uma marmorização diferente, o Hélio tem cara de mal, o Bruno tem cara de criança boazinha, o Bruno usa camisa azul escuro, o Hélio usa camisa azul claro, o Bruno está à minha direita, o Hélio está na minha frente, etc, etc, etc. Portanto, entidades e... as características que me aparecem são o que me permite distinguir as coisas. Né? Eu só consigo distinguir as coisas na medida em que eu consigo discerni-las. Né? Acontece que o que me permite fazer o discernimento? O conjunto total das características. Por exemplo, inclusive posição, tempo e espaço. Né? Não faz sentido eu dizer que duas latas de Coca-Cola são a mesma coisa. Duas latas de Coca-Cola são duas coisas completamente diferentes. É verdade ou não é? Em parte também, porque e pelo infinitésimo da matéria? Elas são a mesma coisa no fundo também. Não. Não tem uma origem comum? Não tem que... Veja, se ele se manifesta de maneira diferente, Se manifestou tudo bem. Então,
simplesmente lembra da coisa nominalista. Se eu vejo 3 cinzeiros, né, os 3 são coisas completamente diferentes. Eu que os agrupo em cinzeiro, dentro da categoria cinzeiro. Mas isso não é algo real, não é uma característica real. Cada coisa é cada coisa. Os infinitesimos simplesmente me permitem distinguir entre os níveis lógicos de hierarquização, não entre o que se isto é isto ou aquilo é aquilo. Com isso, o que você fez? Se completou a separação entre lógica e matemática, entre conhecimento e conhecimento matemático, porque eu conheço coisas, e conheço através do Hélio, do Bruno, de todos os presentes, do Henrique, etc. Eu conheço seres, eu conheço o ser humano. Né? Agora, se eu ficar me atendo apenas aos pontos que descrevem o Bruno, ou o Hélio, ou o Bruno, ou o Santini, dentro do espaço tridimensional de 3 eixos lá tal, se eu simplesmente considerar, cada um é um. E eu já não sei mais o que está por trás dessas coisas. Por mais que eu diga que é uma mônada, quem me garante que a mônada Bruno não seja diferente da mônada Bruno Linha, não seja diferente da mônada Hélio, não seja diferente da mônada tal, no fundo são diferentes. Né? Princípio da identidade do indiscernível e princípio da continuidade. Que se exprime pela frase escolástica natura non facit saltos. A natureza não dá saltos, isto é, né? Tudo na natureza está organizado por variações imperceptíveis, microscópicas variações, mas que formam um contínuo. Há uma continuidade de todas as coisas com todas as coisas. O que você percebe, tanto aqui, né, quanto aqui. Entre as mônadas há apenas variações indiscerníveis, praticamente, microscópicas, mínimas. Não pulos ou saltos ou descontinuidades. Por isso também não existe o pulo, o salto, a descontinuidade entre ordem espiritual e ordem material. Tudo é uma gosma só. E como sempre você tem, quando você tem uma gosma só, o que você tem? Panteísmo. Ele cai necessariamente no panteísmo por 2 vias. Uma que em cada coisa individual se reflete, né, através do exemplo que ele dá Alexandre o Grande. Né? Alexandre o Grande, visto por nós, ocupa um determinado espaço de tempo, etc. Agora, visto por Deus, Alexandre o Grande tem uma série de marcas ou traços individuais. Na substância Alexandre Magno, há uma série de marcas ou traços individuais. Nessas marcas e traços individuais, por exemplo, se reflete o quê? Ele foi aluno de Aristóteles. Para ser aluno de Aristóteles, o que ele tinha que ser? Chinês? Não, se ele fosse chinês, provavelmente não seria aluno de Aristóteles. Então, para ser aluno de Aristóteles, tinha que ser o quê? Grego. Além do mais, se ele fosse grego e nascido como escravo ou nascido como tal, tinha que ser cidadão, exatamente. Né? Para ser aluno, além do mais, tinha que viver numa época
próprio do Aristóteles. Ao ser grego, falava grego, portanto, era repositório do quê? Uma série de características da história cultural dos gregos, né? Mas era filho de Filipe da Macedônia, sendo filho de rei, que era um rei, sendo filho de rei era príncipe, portanto, com uma educação para fazer a guerra. Portanto, então, Macedônia, na época dele, já estava conquistando o resto da Grécia. Portanto, ele já tinha em si, trazia em si todas as marcas do quê? Do estratega, do comandante e do general que planeja batalhas. Né? Isso foi o que fez dele o conquistador do mundo conhecido até então. Então, as marcas e traços inerentes à substância, né, trazem em si uma espécie de resumo de toda a história passada e uma projeção de toda a história futura, não só do indivíduo, mas da coletividade. Né? De tal forma que todo indivíduo, cada mônada individual, reflete, de certa forma, a estrutura total do universo. Não é verdade? É verdade. Esse ponto é verdade matizadamente. E a segunda coisa é que, como Deus tem um impulso para criar, ele não é livre para dizer crio ou não crio. Portanto, o pensamento de Deus automaticamente gera mônadas que vão se difundindo pelo universo. Nós, digamos, temos uma espécie de criação contínua. Nisso estão contidos todo o evolucionismo posterior, né, todo o historicismo, um monte de doutrinas científicas modernas. E aí? Crítica. O princípio da contradição é o quê? Que é o contrário da não. É o princípio da não contradição. Uma coisa é o que ela é e não outra ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Ali o princípio da contradição é isso? Críticas. Vamos lá, críticas. Né? Ele chama de princípio da contradição, como aliás muita gente chama hoje em dia por causa dele. Mas classicamente é conhecido pelo princípio da não contradição. Ao invés de mudar a lógica da isso. Então, esse é o mesmo. Crítica, vamos lá. Então, comparem com Descartes. Melhora ou não melhora? Pelo menos é uma solução elegante. Embora por que equivocar? Vai gerar historicismo, vai montar o ateísmo também, comunicar. Mas não pelas consequências. Vamos pela... Primeiro problema, princípio do bem. O princípio do bem já vimos que é arbitrário. Ele inventa porque quer inventar. Né? Tudo bem, ele é um luterano piedoso de início e, além disso, ele conheceu, ficou muito amigo de alguns católicos, em concreto dos seus primeiros benfeitores, né? E teve todo um esforço para tentar uma conciliação entre as posições das duas igrejas. Então, ele tem uma espécie de adesão sentimental ao irenismo, assim, vamos tentar conciliar e fazer o melhor que dá dentro, né? Mas claro, ele está projetando isso que é uma atitude dele
nobre, muito nobre, mas ele está projetando isso para a lógica, coisa que não é conveniente fazer. Né? Princípio da razão suficiente. Deus não cria pela razão suficiente. Também isso é uma afirmação arbitrária. Por que cargas d'água Deus criaria por razão? Aliás, o fato de algo ser razoável, já vimos isso, não significa que existe. Está cheio de coisas que seriam razoáveis e que não existem. Basta você conhecer um pouco de paleontologia que você vê que tem tantas coisas que podiam ter existido, tinha tantas formas que prometiam e que não deram em nada. Tinha tantas civilizações, tantos começos históricos, tantas tentativas, tantas coisas que eram, maravilhas de razão e deram em águas de bacalhau. Portanto, no fato de ser razoável, sensato, melhor solução possível, etc., não garante absolutamente nada. Há uma arbitrariedade, que é a expressão da liberdade. Né? Arbitrariedade ou porque a gente não entende e a gente julga como arbitrariedade? Não, arbitrariedade no sentido de que, tudo bem, a gente não enxerga o conjunto das coisas, mas não é por ser razoável que Deus cria. Sim, sim. Né? É porque ama, que é uma outra via diferente. Né? Princípio da não contradição, tudo bem, a princípio da presença do predicado na noção. Esse princípio é que é o grande calcanhar de Aquiles dele. Os outros dois são wishful thinking, são desejo. Né? Seria tão bom se o mundo fosse melhor do que ele é. Né? O princípio da presença do predicado na noção faz com que o seguinte, quer dizer, então você já, na verdade, matou tudo de novo. Então, a verdade é aquilo que eu conheço. Né? Verdade é homem. Homem enquanto uma ideia que se abre, que se faz na minha cabeça e a partir dela eu puxo todas as conexões. Né? Com isso você, crack, arrasou qualquer contato com a realidade e arrasou com a realidade como fonte de verdade. Né? Por exemplo, da noção de Bruno, né, decorre, por exemplo, que ele não pode usar água oxigenada no cabelo e chegar aí como um loiro surfista. Não. Então, quer dizer, agora, se ele aparece efetivamente, né, com o cabelo oxigenado e ainda com uma cerazinha sempre, né, puxado para trás, né, assim, ou usando bateado, então para isso não vale muito a pena. Então eu tenho que concluir o quê? Que isso já estava presente na noção Bruno inicialmente. Mas impotência. Todos os predicados possíveis já estavam presentes na noção. Ferra com a liberdade, né? Ferra com liberdade e fecha a verdade, quer dizer, eu não tenho mais fonte de verdade. Verdade é o que eu penso. A verdade é uma propriedade das noções mentais que eu tenho. Então a minha teoria pode ser verdadeira, mesmo que a realidade não condiga com ela. Matou, exatamente. Acabou. A partir daí, acabei com qualquer pedra de toque para as minhas teorias, entende? Elas só têm que ser intrinsecamente coerentes. Não basta o lógica correto. Exatamente. Portanto, quer dizer, também esse é terrível. O princípio da identidade dos indiscerníveis mete todas as características físicas, e é chamadas as características acidentais, dentro do próprio sujeito. Se eu consigo distinguir, então são duas coisas diferentes. Se eu não consigo distinguir, então é a mesma coisa. E o princípio da continuidade, se o princípio da razão suficiente está errado, o princípio da continuidade também está errado. Há saltos na natureza. Primeiro,
obviamente, já logo da primeira para a segunda mônada, né? Exatamente. Muito bom. Então, agora, isso não tira as seguintes coisas. Primeiro, né, Leibniz é um gênio universal que partiu já de uma base inadequada e tentou refazer a metafísica, mas fez uma metafísica matemática. Portanto, não metafísica estritamente. Não conseguiu se livrar da fusão entre metafísica e teoria do conhecimento, né? Escreveu sobre praticamente tudo, desde a união das igrejas protestante e católica até tratados de política internacional, escreveu sobre praticamente todos os assuntos. Para vocês terem uma ideia, nem metade da obra completa dele está publicada até hoje, né? Só que isso, por sua vez, fez com que ele começasse 50 mil assuntos e não terminasse quase nenhum. Mesmo a monadologia, ele não tem a obra assim, central. Isso aqui é pescado de um monte de pedaços diferentes, um pouco, né, juntando as coisas para tentar algo mais ou menos coerente. Ele tinha um sistema mais ou menos coerente de fundo, mas isso está disperso numa infinidade de escritos, né? Como dito, nem todos publicados até hoje. E o Diderot dizia, diante da genialidade desse homem, da vontade de queimar todos os livros que eu escrevi e morrer num canto escondido. Então, de fato, é um homem hiper prolífico e, como dito, de uma boa vontade assim infinita, né? Mas com uma base insuficiente que faz com que o sistema dele não seja aceitável no conjunto. Embora tenha muitas coisas interessantes, e a grande coisa foi o cálculo infinitesimal, realmente. Beleza? Querem acrescentar, perguntar, reclamar, xingar? O que tem, assim... Não entendi nada, como o Bruno sempre diz. Assim, esses princípios como assim, eles estão errados. Mas o que Leibniz, além do cálculo Infinitesimal. o que tem além disso, o que ficou assim de bom depois dele? O que ele influenciou depois que poderia? Tudo, então, quer dizer, boa parte do desenvolvimento da ciência é influenciado por Leibniz. A corrente de matematização da ciência que permitiu que ela tivesse desenvolvimento, junto com Newton, ele foi o principal influenciador. Ele tem a preocupação de conseguir uma espécie de linguagem lógica universal, que seria mais ou menos uma espécie de sistema universal das mônadas, né? Que antes dele tinha sido tratado pelo Lúlio, Raimundo Lúlio, um pensador catalão de 1300 e pouco, mas que, enfim, está por trás tanto de tentativas como Esperanto e outras de fazer uma linguagem universal, como por trás de todas as linguagens da computação. Nesse sentido também é extremamente importante. E é muito útil, é extremamente interessante isso. Que mais? Ele fez a primeira calculadora. Ele fez a primeira calculadora, exatamente. Também. Nossa. Ou seja, é um cara muito interessante, é um gêniozinho. É mais estudado então na parte de filosofia da ciência, epistemologia. Não, metafísica. O problema apesar de ser uma tentativa muito sofisticada de resolver os problemas do Descartes, ele continua prisioneiro da base de cartesiana, assim, né? Especialmente o fato de que você não consegue, no momento que você parte daqui de dentro, você não tem mais a ponte ali para fora, o mundo ali de fora, né? E aí acabou. E a verdade é relativa. Não é que a verdade é relativa, mas
Na verdade, a solução que Heidegger e companhia vão encontrar é que a verdade é comunicável. Então, se faz uma espécie de mundo exterior objetivo por meio da comunicação. Mas, no fundo, são um monte de eus isolados que se comunicam entre si através da linguagem. Essa é a solução mais próxima assim, da aceitação de uma realidade externa, a que você consegue chegar partindo desse princípio. Começar pelo eu. Beleza? Então, senhores, muito obrigado. Muito boa noite. Durmam bem, tenham bons sonhos, bom fim de semana, etc.